cuidar, discipular, te enviar. Esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo na palavra. Aleluia, glória a Deus. Que bom, querido, estar na casa do Pai e comer na mesa do Pai. Nós já estamos aqui prontos para nos deliciarmos dessa mesa maravilhosa do Senhor. Nós temos aprendido sobre mesa, que é o lugar onde nós nos reunimos com a nossa família, o lugar onde nós nos assentamos, olhamos uns para os outros, conversamos, onde tratamos de todos os assuntos importantes, é na mesa da nossa casa. Mas nós somos chamados à mesa do nosso Pai, amém? E na casa do Pai, na mesa do Pai, tem alimento sempre com fartura, em abundância. E é por isso que nós estamos na casa do nosso Pai. Mas preste atenção. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando nós sentamos na mesa? Que nós vamos nos alimentar. Qual é a primeira coisa, como filhos do Pai, nós fazemos? Nós oramos, nós agradecemos ao nosso Pai. Amém? E nós vamos estar falando sobre isso nessa noite. E eu quero que você tome seu assento. Eu quero falar nessa noite sobre oração. Quero falar algumas coisas tão vitais, importantes, que às vezes nós acostumamos. Há um perigo muito grande, você sabia disso? A gente se acostumar com a fé, a gente se acostumar, não no sentido de nos apropriarmos, de fazermos as coisas pela fé, mas de nos acostumarmos apenas com o trivial, com aquilo, né? Somente uma canção, né? Um momento. Deus, Ele quer muito mais de nós. Quando nós nos acostumamos com as coisas, a nossa tendência é desvalorizar as coisas. Preste atenção, quantos aqui já foram a um sítio no interior, em qualquer lugar, um sítio que tenha muitas frutas? Quantos aqui já foram? Que tenha diversas frutas. Quando você chega nesses lugares, assim, e quando principalmente a estação de uma determinada fruta que ali tem, o que a gente percebe naquele lugar? Frutas em abundância, mas frutas caindo e apodrecendo. E aí a gente olha e vê as pessoas que moram ali, e o que elas fazem com aquelas frutas? Nem ligam. E a gente diz assim: não é possível. Ah, se isso tudo fosse comigo, se tudo fosse meu, né? Hoje eu ia comer todo dia esse monte de fruta, não ia vender, não ia deixar de desperdiçar nada. Mas você sabe por que as pessoas que estão num lugar que tem tanta coisa assim, por que eles desvalorizam? Porque se acostumaram. Nós precisamos aprender o que é oração. Nós vamos aprender isso juntos nessa noite. Nós vamos ver o valor da oração. E nós vamos ver que existem orações que elas nunca foram respondidas. E nós vamos entender por quê. Quantos aqui querem que suas orações sejam respondidas sempre ao Senhor? Queridos, Mateus, no capítulo 6, que fala sobre a oração de Jesus, o versículo 9 tem uma coisa interessante. Ele dizendo assim: quando nós orássemos, nós devemos dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Diga isso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando nós dizemos que Deus é o nosso Pai, quando nós mencionamos, fazemos esta palavra verdade dentro de nós, que Deus é o nosso Pai, então o Pai, Ele quer sempre o melhor para o Filho. Agora, Deus não é qualquer Pai, Deus é o Pai Todo-Poderoso. O que significa isso? Que Ele pode tudo, Ele pode qualquer coisa. Ele pode, por exemplo, abrir o mar vermelho e o povo passar,
Para Ele é a mesma coisa de olhar para você e abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre você. Ele pode mudar o coração do teu filho, se teu filho ainda não serve ao Senhor. Ele pode, não ter nenhuma dificuldade para Ele de abençoar o teu casamento e fazer você e sua esposa serem uma só carne, em um nível agora espiritual de entendimento, de vida, de conquista, em tudo aquilo que Deus estabeleceu para você. Ele pode, e Ele não só pode, Ele quer, mas você precisa fazer algo para que isso aconteça. Você precisa fazer a tua parte para que as coisas aconteçam. E a primeira parte que você precisa fazer é orar, falar com Ele, falar com o Pai, falar exatamente aquilo que você quer para o Pai. Agora eu fico pensando, quando nós falamos de Pai, uma coisa me vem à mente. Muitas pessoas às vezes não gostam que se mencione Deus como Pai, porque tem na sua mente uma projeção, se porventura a pessoa tenha sido abandonado, a família foi abandonada e o pai foi embora, então muitas vezes a mentalidade da pessoa ela fica presa, porque ele fica pensando, todos os seus sentimentos se envolvem em um só pensamento. Meu pai foi embora, Deus agora é meu pai. Então a pessoa faz uma ligação de um pai terreno com um pai eterno, com um pai que o abandona. E você não pode fazer essa ligação, você não pode fazer essa comparação do homem pai com Deus o Pai, porque é totalmente diferente. Não há nenhuma semelhança. Nesse sentido, não há nenhuma semelhança do Pai. Veja bem, Jesus falando, ele diz assim: se vós, pais, que são maus, sabem, com toda intriga que você tem, com todo problema que você sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu lhe dará coisas boas a quem? A quem lhe pedir. Diga pedir. A Bíblia diz que o Pai dará boas coisas a quem os pedir, quem lhe pedir, quem fizer pedido a Ele, quem em pedido, em oração, fizer este clamor, esse pedido a Ele, Ele dará boas coisas a quem lhe pedir. Agora, quando olhamos também para o Pai físico, nós precisamos entender algumas coisas. O pai mesmo querendo dar algumas coisas para os filhos, mas tem uma condição: se ele pode ou se ele não pode. É muito triste. Eu acredito que para qualquer pai algo é muito ruim. Isso seria algo mais ruim que o pai poderia acontecer com o pai. Era um filho vir lhe pedir algo para o pai e aquele pai não poder dar, não ter como dar. Isso causa uma tristeza enorme no coração de um pai, de não poder realizar algo, não poder fazer. Estou falando, claro, de pedidos que sejam pedidos substanciais, necessários. Estou falando de um filho que sabe das condições do seu pai, lhe pediu, sabe que o pai não tem um determinado nível de condição, e pedir ao pai que o pai lhe compre um avião, para que ele possa só sair daqui de uma cidade para outra, de um país para outro, viajando no seu avião particular. É óbvio que não estou falando disso. Estou falando de pedidos, de coisas que são necessárias, que são essenciais para a vida de um filho, e quando o pai, por exemplo, não o pode dar, isso causa um peso muito grande no coração de um pai. Agora, queridos, eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 21 e o versículo 20. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo que pedirdes em oração, crendo,
recebereis. Em verdade, verdade. Então, tudo aquilo que você pedir crendo, você receberá. Veja qual é a condição aqui. Tudo que você pedir, crendo, diga crendo. A Bíblia diz que tudo que você pedir crendo no Senhor, você receberá. Então, qual é a condição para que eu receba? Eu tenho que crer, diga crer, mas fale bem alto, crer. Agora fale crendo, crer. Tudo aquilo que você pedir, crendo. Tudo que você pedir ao Pai, Jesus está se referindo aqui, tudo que você pedir ao Pai, crendo, você receberá. Então, me causa algo na minha mente assim. Algumas pessoas acreditam que ser espiritual, ser muito espiritual, é nunca pedir nada de Deus. Eu sou muito espiritual, eu não peço nada de Deus para a minha vida. Eu não oro pedindo nada de Deus. Eu não quero causar nenhum tipo de pensamento que Deus pode pensar de mim. Então, eu nem peço nada de Deus. Eu sou muito santo porque eu não peço. Queridos, isso é um erro. Porque quem sabe de santidade, quem sabe exatamente do que deve ser feito é o Senhor. E o Senhor mesmo diz na sua palavra que eu devo pedir ao Pai. Em nome de Jesus, eu tenho que pedir ao Pai, crendo que vai acontecer. Eu não posso criar dúvida no meu coração que não vai acontecer. Então eu preciso aqui entender uma coisa. Tem pessoas, querido, que já oraram. Pode ser que você mesmo já tenha orado, pedido alguma coisa a Deus. E por que é que não aconteceu? Pode ser que você tenha entrado nesse caso, que você não creu, ou você não exercitou o nível de fé, ou aquela fé que você disse que tinha não servia para nada. Uma fé que não servia absolutamente para nada, porque a fé que serve é uma fé operante. É uma fé que determina agora algo para si, crendo não em si, mas crendo em Deus, que vai acontecer e vai acontecer na sua vida. Então, quando você libera a fé genuína do teu coração, não tem como as coisas ficarem do mesmo jeito. O que você precisa? Crer e liberar a fé. E como é que eu libero a fé, pastor? Falando, declarando, dizendo a minha fé no Senhor, falando com Deus diretamente, expressando publicamente, em voz audível, a minha fé. Eu creio que vai acontecer, porque eu tenho fé e eu estou reclamando na palavra de Deus, o Deus que me disse que eu tenho que crer, o Deus que me respalda que eu tenho que crer. Então, ser espiritual é fazer o que Jesus, que é espiritual, mandou fazer. Ele sabe mais do que eu, por isso eu tenho que pedir. Eu não posso ficar calado. Queridos, Satanás quer que as pessoas fiquem caladas. A Bíblia diz no Salmo 115 que os ídolos, as imagens, elas têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mão, que é feito um boneco, tem mão, tem pé, não anda, não pega, nariz tem, mas não cheira coisa nenhuma. E a Bíblia diz que torna-se semelhante, seja igual, se faz parecido com ele, todo aquele que acredita nele. E quem acredita nele é aquele que fica calado, ou pede a imagem, que não pode fazer nada. Mas o que me assusta é que a Bíblia diz que torna-se igual, ou seja, igual, tem boca, mas não fala. Pessoa que não fala, não pede nada de Deus, que não vem para a casa do Senhor, tem pé, mas não anda para buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus, ele se manifesta no meio da adoração, e Deus, ele busca verdadeiros adoradores dentro da sua casa. Aqueles que buscam o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor se mostrará a ele. Como é que Deus vai se mostrar a você, querido? Quando você ora e você crê, e aquilo vai acontecer, e vai acontecer para a sua vida. A bênção do Senhor vai correr atrás de você, em nome de Jesus. Você crê, exatamente conforme você crê, acontece na sua vida. Mas você vai na direção, você não fica parado.
Você não fica dentro da sua casa, oh meu Deus, por favor, faz acontecer. Deus, Ele quer ver a atitude da minha parte. Fé não é só pensamento. Olha, preste atenção aqui. Fé não é pensamento só. Eu creio aqui dentro. Não, você crê exercitando, você crê fazendo, você crê saindo do lugar e indo. Deus, Ele quer ver minha fé atuante. Deus não quer ver uma fé paralisada. Muitas pessoas têm fé na mente e não dá certo. Não muda nada. Não muda nada ter uma fé na mente. O que muda é ter uma fé ativa, uma fé que sai do lugar e se movimenta para que as coisas aconteçam. Deus, Ele quer operar nessa terra, mas Deus opera através de quem Ele encontra para que seja o veículo da operação do seu milagre. E eu estou aqui para ser o veículo do milagre de Deus. Não sei se você, só quem quer ser milagre de Deus, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Aleluia, glorifica mesmo o Senhor. Glorifica ao Senhor. Aleluia, Jesus. João 14, 12. A Bíblia diz que o Senhor, dizendo na sua palavra, Ele diz assim: quem crê em mim, preste atenção, João 14, 12, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores do que eu. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui muito interessante, desse texto. O Senhor, Ele não tem nenhum problema em que eu ou você façamos coisas iguais a que Ele fez e coisas maiores. Ele não tem nenhum problema com isso. Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Não muda nada. Não vai mudar em nada. É a mesma, deixa eu te mostrar como é que funciona. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem pessoas que estão sobre a tua vida, e porventura você ganhou muito mais dinheiro do que seu pai, trabalhando, você tem muito mais coisas do que seu pai toda a vida tentou construir, você tem muito mais, você se tornou uma pessoa muito bem financeiramente, muito bem espiritualmente, se tornou uma pessoa dono de muitas coisas, se tornou uma pessoa com alto nível de conhecimento. Talvez seu pai, sua mãe não conseguiu atingir, mas você se tornou uma pessoa com uma graduação muito grande, mas não mudou em nada. Ele e ela continuam sendo seu pai e a sua mãe, continuam como autoridade sobre a sua vida. Toda vez que você vai na casa deles, você tem que pedir licença, você tem que pedir bênção a seu pai e a sua mãe, porque eles continuam sendo autoridade sobre a sua vida. É a mesma coisa, querido. Deus, Ele não tem problema que você cresça, que você seja uma pessoa ricamente abençoada, que você faça grande milagre, grande prodígio. Ele quer que você faça. Ele disse que você faria isso no nome dEle, no nome de Jesus. Você faria isso e você vai fazer isso em nome de Jesus, e Ele não tem problema com isso. Ele continuará sendo Deus acima de todas as coisas, porque é dele que vem toda a fonte. Que coisa linda isso, saber disso. Você pode fazer e você vai fazer. Deus vai te abençoar muito, 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 porque você vai fazer muitas coisas no nome dele. Agora, o versículo 13 de João, do capítulo 14, que nós lemos, ele diz, querido, que tudo tem que ser feito no nome dele. O versículo 13, continua o versículo 12, ele diz que tudo, ou seja, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você orar, tudo aquilo que você buscar, tem que ser sempre no nome dele. Diga, no nome de Jesus. Agora, para quê? O versículo ainda continua ele dizendo: para que o Pai seja glorificado. Diga, glorificação pertence somente ao Pai. Ou seja, tudo que você faz tem apenas um objetivo, tem que ser para a glória dele. Então preste atenção que eu vou lhe dizer aqui. Você quer ser realmente ricamente abençoado? Quantos o querem em nome de Jesus? Ser ricamente abençoado. Mas preste atenção uma coisa aqui. Para que você seja ricamente abençoado, o projeto que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, o empreendimento que você quer ter, o que você já tem, tudo tem que ser para glorificar o Pai. Se
Se você coloca isso diante de Deus: Pai, eu quero ter, sim, muita coisa. Pai, eu quero ser abençoado nessa área. Pai, eu quero ser um homem abençoado espiritualmente, um homem abençoado financeiramente. Eu quero que a minha casa, a minha família seja ricamente abençoada. Meus filhos sejam homens, mulheres abençoadíssimos, para que o teu nome seja glorificado. Quando você faz isso, querido, com Deus, quando você diz ao Senhor, quando você coloca, e você tem que ser fiel no que você vai estar dizendo, você tem que honrar o que você está dizendo ao Senhor. Então, quando você diz isso ao Senhor, você se compromete diante do Senhor, para que tudo que você aprenda, tudo que você encontre, tudo aquilo que você ganhe, você glorifique a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: Deus, Ele está interessado demais em abençoar a minha e a tua vida, muito, muito, muito. Deus, Ele está interessado, você está me ouvindo? Deus está interessado em abençoar a minha e a tua vida totalmente, muito, 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 demais Ele está interessado. Sabe por quê? Porque Ele quer que as pessoas que ainda não o conhecem, ao olharem para mim e para você, possam dizer: poxa, aquela pessoa é um filho de Deus, é um homem, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus. Que coisa linda, como Deus está abençoando a vida dele. Que você seja o reflexo da glória de Deus andando na terra, para que Deus mostre que você é fiel a Ele, e que você glorifique o nome do Senhor com as bênçãos que Deus já está derramando na sua vida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11 e versículo 24, a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, crendo que nós já temos, isso é fé, querido, isto é fé. Eu creio que amanhã eu já tenho o que eu quero. Eu tenho hoje, é amanhã ainda, mas eu já tenho hoje. Eu não estou vendo, mas eu creio que amanhã vai acontecer já. Quando você crê, a Bíblia diz, já aconteceu na tua vida. Basta você crer. E você aprendeu já no início aqui, que crer é atitude. Crer não é pensamento. Claro que começa com o pensamento, mas ele tem que se tornar atitude, ato. Atitude na minha vida. Isso, querido, realmente é o que interessa para Deus. João 15, versículo 16. É um versículo muito importante. Ele fala de algo tão extraordinário. João 15, 16. Ele diz: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, ou seja, dei uma ordem para você, para que você vá, você não fica parado, não é parado, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, seja algo permanente, ou seja, a bênção permanente, não alguma coisa que você tem agora e acabou, não, algo permanente. Deus quer te dar algo permanente, para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, Ele te dê, para que o Pai seja glorificado. Sempre, veja, o final é que o nome do Senhor seja glorificado. Aonde você vá, seja a casa que você for, seja o trabalho que você tenha, mas que aonde você esteja, que você glorifique ao Senhor pela tua atitude, pelo que você faz, pelo teu caráter, pela tua fé genuína e verdadeira no Pai, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? A fé, ela acompanha exatamente a minha atitude, os atos daquilo que eu faço. Agora o versículo 24, o versículo 25 de Marcos, capítulo 11, que nós lemos, o versículo 25, ele é algo interessante. Eu vou abrir esse texto e eu quero ler com você. Marcos 11 e 25. O 24 diz que tudo que você pedir, crendo em oração, que você tem, isso vai acontecer. Mas olha a continuidade. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olhe novamente. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Por quê? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Deus nos dá uma chave, mas preste atenção. Quando uma casa está trancada, você dá o primeiro giro, você abre a porta por completo? Não. Você precisa fazer o quê? Dar mais um giro, mais uma volta. Quando você faz os 2 giros, a segunda volta, você então tem como abrir a porta. Deus nos ensina algo maravilhoso. Ele está nos ensinando que a fé no nome de Jesus, porque ele diz: não há um outro nome, não há nenhum outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o nome de Jesus abre tudo. É o nome de Jesus que faz as coisas acontecerem. Tudo que você fizer, querido, você tem que orar falando o nome de Jesus. Alguma vez eu abri a TV e vi alguém pela TV orando, e eu fiquei preocupado, porque pareceu muito bonito a forma da oração, mas o final, ou seja, o conteúdo, não houve a menção do nome de Jesus. E eu digo, não tem como ter resposta, não tem como ter a mão de Deus agindo aí. Pode ser que haja até a mão, mas não de Deus agindo aí, porque a mão de Deus, ele diz que ele age por Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás na minha vida. Quando Deus olha para mim e para você, quando Jesus não estava na terra, e que Deus olhava para os seres humanos, ele olhava e via nada. Ele diz assim: não encontrei nada, ninguém. Deus é muito enfático. No livro de Ezequiel ele diz: eu procurei alguém, não encontrei ninguém. Agora preste atenção, quando Jesus vem, e que Jesus paga o alto preço pela minha e pela tua vida, ele substitui, ele é substituto, ele retira agora, tira-me de cena e coloca ele na cena. Então preste atenção o que acontece atualmente. Quando Deus, o Pai, olha para a terra e ele quer abençoar alguém, ele não pode abençoar uma pessoa se não for através de Jesus. Significa isso? Aqui está Jesus. Presta atenção, esse copo aqui sou eu. Aqui a minha mão representa Jesus. E acima aqui o olhar de Deus. Sem Jesus ele olha e vê um copo vazio, sem nada que dê prazer a ele. Mas quando ele olha através de Jesus, agora existe algo maravilhoso. O líquido da vida, a água. O próprio Jesus disse: eu sou a água viva. Quando o Pai olha e ele quer abençoar, quando ele olha para mim, ele olha para Jesus em mim. Então Jesus tem que estar em mim. É por isso que eu tenho que levantar a minha mão e dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque não tem de outra forma, querido. Não adianta a pessoa orar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que às vezes dizem: não, Deus vai me abençoar. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo ninguém, eu nunca dei problema para ninguém, eu até obedeço meu pai e minha mãe. Sabe, isso não funciona. Não é ser bom que funciona. Não é isso, está enganado. Só haverá algo que Deus vai abençoar quando ele olhar através de Jesus. Então Jesus tem que estar em mim, e para Jesus estar em mim, eu tenho que ter aceitado Jesus. Eu tenho que ter dito: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida para sempre e me sela com teu Espírito Santo. Agora acabou, querido. Jesus agora está. Então quando Deus quer me abençoar e que eu vou orar, eu posso mencionar o nome de Jesus agora. De outra forma, como eu vou mencionar? Sabe por quê? Porque Deus vai me perguntar: ok, você está me pedindo o que você quer, mas com que razão?
Com que autoridade você está me pedindo o que você está querendo para a tua vida? Então você pode se embasar, e vou te mostrar da seguinte forma: um embaixador em um país, ele não representa ele mesmo no país. O embaixador, por exemplo, daqui do Brasil, nos Estados Unidos, sabe o que ele representa? Ele representa o Brasil dentro dos Estados Unidos. Todos os interesses, não é o interesse dele, da família dele, lá nos Estados Unidos, é o interesse do Brasil nos Estados Unidos que ele vai representar. É assim mesmo, querido, que acontece quando eu oro em nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o que eu faço, não é pelo que eu sou, mas é pelo que Jesus fez em mim agora. Ele me justificou, Ele que me tira o pecado, não é eu que tiro o meu pecado. O homem, ele pode ter vivido as piores coisas da vida, mas quando ele se arrepende, a Bíblia diz que o sangue de Jesus limpa de todo pecado. Todo pecado, não é de um pecado, não é de dois, não é de três, não é de quatro, porque eu e você, nós temos centenas, milhares de pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, de todo, qualquer pecado que fizemos. Então quando Jesus olha agora, ele agora olha do prisma de Jesus para mim, e agora ele me vê agora limpo por Jesus. Por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, eu fiz o quê? Eu tomei da água da vida. Eu aceitei Jesus, eu disse: Senhor, eu te quero na minha vida. Eu tomei Jesus para dentro de mim, e agora Jesus está dentro de mim. Aqui faz toda a diferença. Então quando eu oro e Deus o Pai diz assim: por que razão eu vou abençoar você? Porque que autoridade você tem de pedir alguma coisa a mim? Eu digo: Senhor, eu não tenho autoridade em mim, mas eu tenho o Senhor agora em mim, Jesus, o teu filho, e é no nome de Jesus que eu estou pedindo que o Senhor faça. O Senhor intervenha na situação, no problema, naquilo que eu estou precisando, naquilo que eu quero, é no nome de Jesus. Glória a Deus para sempre. Você pode aplaudir o nome de Jesus. A Ele a honra, glória, louvor para sempre, sempre, sempre. Mas eu falei que a chave, querido, eu já rodei a primeira, Jesus, é a fé em Jesus, mas eu preciso rodar a segunda parte para abrir. E o versículo 25 que nós lemos, ele diz: se você tem alguma coisa contra alguém, se você precisa perdoar alguém, você precisa fazer. Por quê? Porque senão não destranca essa porta. Você precisa perdoar. Quem foi? Quando foi? Aonde foi? Não importa do jeito que foi, não importa quem foi, não importa a situação, não importa se faz anos e anos, tem que perdoar. O texto diz, Jesus em oração diz: perdoa, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. O versículo 25 do texto diz que o Senhor fará acontecer quando nós perdoamos. Deixa eu lhe dizer algo particular. Esses dias são dias de reflexão. Como eu falo a você, sempre que nós ministramos aqui, é algo que primeiro bate aqui. E é interessante demais, porque quando eu estava orando e fazendo esta oração, você já foi ao encontro, amém, glória a Deus, mas deixa eu lhe dizer aqui que isso aqui é mais forte ainda. Isso aqui é mais intenso, é muito maior do que foi lá no encontro que estou lhe dizendo aqui. E quando eu estava fazendo esta oração, sabe, veio o nome de tanta gente. Eu consegui lembrar do nome de pessoas na minha infância, coisas que eu não lembrava, porque é muito difícil você voltar depois de 40 anos para a tua infância e lembrar de coisas bem, quando você tem tenra idade. E o Senhor me fez lembrar nesse texto aqui, e Ele disse aqui: olha, você tem me pedido, olha, a igreja, sabe aonde você for, no país que você for, ministre isso, diga isso, as pessoas precisam saber disso, porque está escrito aqui, mas os olhos estão fechados. A pessoa pode até ler a Bíblia, pode ter pessoas que já leram a Bíblia milhares de vezes, mas querido, aqui o Senhor disse assim: tem pessoas que passam aqui e não enxergam isso aqui. Porque muita gente já ministrou sobre isso, sobre perdão, sobre perdoar. E sabe, a gente perdoa, a gente vai lembrando de algumas coisas, mas Deus disse aqui é de perdoar tudo. Perdoar tudo, todos.
perdoar tudo e perdoar todos. E aí há agora uma lembrança na mente de tudo. E sabe, você vai lembrando dos nomes. E sabe o nome que você não vai lembrando, mas você lembra a fisionomia, ou você lembra as coisas. E você então coloca no Senhor: Senhor, eu lembro disso. Senhor, eu libero perdão agora. E você vai, não é um minuto de oração, não é 2, demora. Mas eu vou orar com você aqui nessa noite agora. Eu tenho mais de Deus para falar, mas sinto no espírito de orar agora, porque eu sei que você que está aqui, pode ser que você não tenha falado nada, mas eu sei no espírito que há algumas coisas que você já tem pedido a Deus em oração, e Deus está dizendo aqui: até você já tem feito algumas coisas, até você usa o nome, mas você não conseguiu dar segundo giro. Ainda existe coisas, pessoas que não foram perdoadas. E eu vou orar o Espírito de Deus agora. E o Espírito de Deus vai trazer a sua memória. E você vai fazer ainda, se necessário for, um tempo maior, na sua casa, na sua cama, com Deus. Sabe, muitas pessoas, uma vez eu orando com um rapaz, um senhor já, e ele tinha um problema pela separação da esposa, e eu disse assim: nós vamos orar e você vai dizer o nome dela. E ele disse assim: isso não, eu posso perdoar, mas eu não vou dizer o nome. Eu disse: então você não está perdoando, porque você não consegue dizer o nome. E os dentes deles se travavam. E eu segurei a mão dele, e a mão de um homem forte, ficavam dura, e eu tentava abrir a mão dele na minha própria força e não ia. E eu disse: Senhor, não pode ser na força do homem, é no teu espírito, é o Senhor que convence o homem. E pense numa noite, num momento de grande angústia no coração daquele homem. Eu não tenho até hoje, querido, não sei como está a vida dessa pessoa. Eu sei que ele ficou muito bem depois de um tempo, muitos anos, bem. Mas eu quero dizer que Deus não me quer que eu fique bem por alguns anos, até por muitos. Deus quer que eu fique bem totalmente, porque Ele quer repousar a sua bênção sobre a minha vida completa. E é necessário. Tem pessoas, querido, que ficam com a dificuldade quando chegam nesse momento. E eu digo uma coisa: preste atenção, você tem uma mente fértil, que pensa rapidamente, milhões de coisas vêm à sua mente no momento que eu estou falando. Se tem uma coisa que é muito mais rápida que qualquer computador moderno aqui, e do que o homem possa inventar, é a minha e a tua mente, que tem processa rápido demais. É muito grande o nível de entendimento que você tem. Agora preste atenção, quando nós estamos orando sobre isso, que você vai lembrar do nome das pessoas. Olha como é importante. Tem pessoas que são capazes de vender, por exemplo, a sua casa, de investir, pegar um dinheiro alto para investir em alguma coisa que quer para a sua vida, para conseguir coisas melhores para a sua vida. A pessoa é capaz de fazer isso, de vender propriedades, o que tenha de alto valor, para investir em coisas que vai dar mais resultado ainda. É capaz de fazer isso, sabe que vai fazer isso, que vai acontecer. Então a pessoa faz isso. Agora, se você sabe que se você liberar tudo nessa noite, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o ano, qualquer que seja o tempo, não importa. Se você sabe que você fazendo isso, Deus vai te abençoar de uma maneira muito grande, por que não fazer? Faça isso em nome de Jesus. Jesus sempre disse assim: eu digo isso, te mostro o que deve acontecer, mas é você quem deve fazer. É você que tem com a tua boca fazer isso. Não é teu pai que vai fazer por você, não é tua mãe que vai fazer por você, não é teu filho que vai fazer por você, é você. Só você pode fazer por você nessa noite. E eu te convido agora a baixar a tua cabeça aí onde você está. Fecha.
Espírito Santo de Deus, traz a revelação ao coração dessas pessoas agora, de todos que aqui estão. Todos estão aqui porque te querem, porque te buscam. Todas as pessoas que vieram aqui, Senhor, vieram porque têm necessidade, algo maior na sua vida. Pode ser que não tenha necessidade nenhuma financeira, pode ser que não tenha necessidade em outras áreas da sua vida. Até conhecem o Senhor, oram ao Senhor, mas nessa noite o Senhor está falando do segundo giro dessa chave. O Senhor está falando de coisas maiores. O Senhor está falando de projetos maiores para serem executados agora nesse tempo. Exatamente num tempo em que a humanidade corre de um lado para o outro e nem vê nada. Sabe por que não vê? Porque a Bíblia diz que tornaram-se cegos. Que um problema pode tornar um homem cego e não conseguir ver a solução. Mas esse momento em que os olhos se abrem, o coração se abre, a mente se abre, e o Espírito de Deus ministra agora poderosamente teu coração. E o Senhor te chama agora a liberar. Talvez você diga assim: mas a pessoa não merece. Não interessa se merece. O melhor bem não será para ela. O melhor bem será para você mesmo em perdoar. Porque a chave se abre e a bênção chega até você velozmente, como diz a palavra do Senhor, através do nome de Jesus. Você também não pode orar nunca mais se você não tinha isso na sua mente. A fé é genuína, crer verdadeiramente, crer. Você também precisa crer que Deus vai fazer. É perdoar, sim, a segunda parte, mas a primeira parte é tão importante quanto a segunda. É crer verdadeiramente, tirar todo o nível de dúvida. E a segunda parte é perdoar. Você talvez diga assim: mas foi injustiça contra mim. Talvez tenha sido um patrão, talvez tenha sido alguém que injustiçou você. Seja onde foi, seja como foi. Romanos capítulo 12, versículo diz que a justiça pertence ao Senhor. Sabe o que significa? É Ele, o Senhor, que fará a justiça. E como fará? Não importa, Ele fará da forma como Ele quiser, a hora que Ele quiser, porque a justiça é dEle, não cabe a mim. A mim cabe limpar-me, ficar livre completamente. Completamente. Lembre, vá lembrando mesmo agora. Se você pode lembrar nomes, se você pode lembrar situações, lembre. E agora jogue para fora da tua vida. Diga: eu perdoo agora. Mas perdoe mesmo, porque Deus sabe se é verdade. Ah, pai, está difícil, pai, é difícil, não interessa. Libere agora, diga: pai, eu perdoo. E a Bíblia ainda diz que eu tenho que amar quem me persegue. Sabe que isso, querido, parece algo tão difícil. E aqui eu entendo que amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Porque eu só posso decidir perdoar quem eu quero, se realmente eu quiser. Portanto, amar é decisão. Em nome de Jesus. E agora comece a liberar amor. Em nome de Jesus. Faça da estrada, do caminho de sangue, do caminho de espinho, agora um caminho agora de flores, um caminho abençoado. Libere essas pessoas para que elas sejam abençoadas também, em nome de Jesus. E quem será abençoado maior será você mesmo. É você mesmo que será abençoado, em nome de Jesus. Hoje, ao ouvir a voz do Senhor, creia com todo o teu coração. Fique livre agora. Agora comece a voar. Agora comece a crescer nos teus projetos. Mais agora, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Deus está aqui. A palavra dele está sendo ministrada poderosamente. Se você chegar lá mesmo que ela não conhece o Senhor, e antes de comer você pode dizer: olha, dá licença, eu posso orar pela comida, para Deus abençoar para todos nós. É claro que todos vão querer. Queridos, a Bíblia diz que aquilo que é certo nós temos que fazer, porque essa sociedade tem que ter vergonha de fazer o mal, não de fazer o bem. Então levantar as mãos é sinal de rendição, é sinal de adoração, é sinal de que Deus
está no controle, que Deus é Senhor e Ele vai abençoar, Ele já está abençoando agora. Creia em nome de Jesus. Oh, meu Pai, no nome de Jesus. Se você está aqui, você ouviu tudo isso, mas você diz: dado momento, pastor, o Senhor falou que eu preciso aceitar Jesus, porque eu só posso usar o nome de Jesus. Deus só olhará se Jesus estiver dentro de mim, e para Jesus estar dentro de mim eu tenho que tomar de Jesus, então eu tenho que aceitá-lo e colocar ele dentro do meu coração. Eu quero aceitar Jesus hoje, colocar ele dentro do meu coração. Se você está nessa condição e quer aceitar Jesus, aonde quer que você esteja, todos orando, só levante a tua mão. Só levante a tua mão para Deus, ao céu. Isso está dizendo para Deus, está dizendo para mim, não está dizendo para o homem nenhum aqui, mas está dizendo direto para Deus: sim, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante sua mão onde quer que você esteja agora. Levante mesmo, porque sabe, se você não tem a certeza, se você não tem certeza, porque causa dúvida, e a Bíblia diz que a dúvida não provém de Deus. Se há qualquer dúvida, tem que levantar a mão. Ah, pastor, mas eu já fiz isso lá no passado, só que eu não tenho certeza, ou aconteceu alguma coisa. Não interessa, levante a tua mão para Deus. E o aconselhamento: levante sua mão direita para Deus, porque a mão direita é a mão de autoridade. Levante sua mão direita ao céu, em nome de Jesus. Não deixa a tua mente ficar vazia, não. Amém, meu Pai, em nome de Jesus. Só você e Deus. É só você e Deus. É só você e Deus. Diga mesmo para Ele: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Diga mesmo para Ele agora, com todo o teu coração, onde tu estás aí. Fale com Ele agora, tua boca falando para Deus, aí onde você está sentado, só você e Deus. Ninguém é intermediário, é Deus e você direto. Fale para Deus. Fale para Deus. Pai, no nome de Jesus, cada pessoa, Senhor, que entendeu a tua palavra, o entendimento de que realmente entenderam, o sinal que realmente entenderam, e o sinal, Pai, para que eles sejam abençoados, ó Deus, se eles permanecerem na tua presença. O homem pode fazer muita coisa, pode dizer o que quiser, mas o que mostra para Deus é resultado. O que mostra para Deus, e Deus só mostrará resultado uma vez que Ele vê dentro do coração do homem a verdade do coração do homem. Ou seja, é se você vai permanecer. Lembra? A Bíblia diz, João 15,16: se o fruto, ou seja, o fruto, e qual é o fruto? Eu, você, do penoso trabalho de Jesus Cristo. Permanece. Se você permanece, está na casa do Senhor, se você permanece em oração, se você daqui para frente agora vai realmente viver uma vida que glorificará a Deus agora, então Deus irá cumprir essa bênção na sua vida. Tão certo como o sol clareia a terra, assim acontecerá na tua vida, em nome de Jesus. Se você perdoou, se você tem fé verdadeira no Senhor, se você perdoou, Jesus está na tua vida, é o momento maravilhoso das bênçãos do Senhor fluírem. O nível de ganhar almas será maravilhoso para você agora, em nome de Jesus. Por quê? Porque você está ligado completamente à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus para sempre.